Nos últimos meses, a liderança do regime chinês tem enfrentado grandes desavenças internas. E agora, as forças armadas do país podem estar se preparando para grandes mudanças. Isso porque a principal liderança militar da China emitiu recentemente novas regulamentações para o setor militar, que, segundo analistas, poderiam retirar ainda mais aliados de Xi Jinping do poder. Mas afinal, o que essa nova regulamentação anunciada pelo setor militar determina? E o que ela poderia significar para a liderança de Xi Jinping? Além disso, como seria uma organização da China se realmente o Partido Comunista Chinês caísse? Um think tank recentemente trouxe isso à tona, e nós vamos conferir tudo isso no episódio de hoje do China em Foco. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e se você quer conhecer mais notícias sobre China que outras mídias não cobrem, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua curtida. Agora, falando mais sobre essa nova regulamentação do setor militar, ela foi divulgada pelo Jornal Militar da China, o PLA Daily, na segunda-feira passada. E um dos objetivos principais seria fortalecer a lealdade política do setor militar. O relatório afirma ainda que a regulamentação irá ajudar a erradicar as influências tóxicas do setor, uma expressão que geralmente o Partido Comunista Chinês costuma utilizar para indicar que novos expurgos internos vão acontecer em larga escala. Agora, o jornal militar também afirmou que os oficiais militares que estejam ligados a trabalhos políticos deveriam obedecer estritamente à disciplina do regime. Essas pessoas que realizam esses trabalhos políticos no setor militar são aquelas responsáveis por garantir que os militares permaneçam leais ao regime chinês, ou seja, geralmente são aquelas pessoas que cuidam da doutrinação do exército. E um ponto que tem chamado bastante atenção nisso tudo é que muitos desses oficiais ligados a esses trabalhos políticos são aliados próximos do líder chinês Xi Jinping. O anúncio dessa regulamentação surge em um momento bem delicado para o regime chinês, em que vários líderes militares têm sido retirados do poder nos últimos tempos, acusados geralmente de estarem envolvidos com corrupção. E desde o ano passado, vários aliados de Xi Jinping também foram retirados do poder. Segundo Tan Jingwen, um analista de China que trabalha para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos, essa nova regulamentação anunciada pelo setor militar teria como alvo um grupo específico dentro do aparato político-militar da China, que envolveria o general Miao Hua, um grande aliado de Xi Jinping. Vamos conferir agora o que ele comentou sobre isso. Essa nova regulamentação é essencialmente um grande expurgo político que tem como alvo Miao Hua e, por extensão, o controle de Xi Jinping sobre o aparato político-militar. Eu quero trazer agora mais informações para vocês sobre esses expurgos que estão acontecendo no alto escalão do Partido Comunista Chinês e também mais detalhes sobre quem é Miao Hua, esse aliado de Xi Jinping sobre o qual Tan Jingwen acabou de comentar. Primeiramente, sobre a questão dos expurgos, ele já tem se intensificado dentro do país desde que Xi Jinping subiu ao poder em 2013. Na época, ele queria consolidar o seu poder, por isso ele foi retirando do partido várias pessoas que eram aliadas a facções rivais a dele, e foi, claro, colocando seus aliados no poder, principalmente no setor militar. Só que acontece que esses expurgos, que haviam se acalmado nos últimos anos, começaram a se intensificar novamente 2 anos atrás. Só que no ano passado, uma coisa chamou bastante atenção. Porque ao invés de nós termos os rivais de Xi Jinping sendo expurgados do partido, agora quem estava sendo retirado do partido eram os aliados de Xi Jinping. Por isso, claro, vários analistas começaram a se questionar se Xi Jinping ainda deteria total controle do poder. E um desses aliados de Xi que teria sido retirado do poder é justamente Miao Hua. Miao Hua, que teria sido indicado pelo próprio Xi Jinping, foi um aliado muito importante nos últimos anos para que Xi pudesse manter o seu controle, principalmente do setor militar. Isso porque Miao era o diretor do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central, ou seja, ele garantia que todas as forças armadas do país fossem ideologicamente alinhadas a Xi Jinping. Só que acontece que no final do ano passado, eles abriram uma investigação por um caso de suborno contra Miao. Por isso, ele acabou perdendo o seu cargo. Além disso, outro aliado de Xi Jinping que está em uma situação bem complicada no momento é He Weidong. He Weidong é o segundo vice-presidente da Comissão Militar Central e ele já está há 4 meses desaparecido. Antes desse desaparecimento dele, uma investigação por um caso de corrupção havia sido aberta contra He.
Só que acontece que He Weidong, além de ser uma pessoa muito próxima de Xi Jinping, era a pessoa encarregada por cuidar dos assuntos de uma possível invasão de Taiwan. Por exemplo, aqueles exercícios militares intensos que nós vimos ao redor da ilha em 2022, depois da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, foi comandada justamente por He Weidong. Ou seja, ele era uma figura muito importante para Xi Jinping. Por isso, claro, o seu desaparecimento levantou várias suspeitas. Só que acontece que esses dois aliados de Xi Jinping, eles estavam profundamente envolvidos em assuntos políticos. E o analista de China, Tan Jingwen, chegou a comentar que essa nova regulamentação teria como alvo aquelas pessoas que foram promovidas por esses dois aliados de Xi, e que seriam as pessoas que participariam da facção de Xi Jinping. Vamos conferir o que ele disse sobre isso. A escala do expurgo pode ser vasta, envolvendo potencialmente um grande número de oficiais superiores das Forças Armadas chinesas. Isso pode desencadear uma grande agitação dentro das próprias Forças Armadas e pode até mesmo ter um impacto significativo no cenário político mais amplo do Partido Comunista Chinês. Quem chegou a comentar sobre o assunto também para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times, foi Joshua Phillips. Ele é um repórter investigativo do Epoch Times nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, vamos conferir. Os militares chineses, uma facção rival, parece ter expurgado todos os principais oficiais leais de Xi Jinping. As novas regulamentações abrem caminho para mais expurgos como esse. Desde sua corrida presidencial, Donald Trump tem enfatizado muito que agora, no seu novo mandato, ele vai focar muito a sua atenção no Indo-Pacífico, ou seja, vai tentar conter as ameaças do Partido Comunista Chinês, especialmente aquelas ameaças de tentar anexar Taiwan à força. Agora, se realmente com essas novas regulamentações nós tivermos uma reestruturação no setor militar, isso poderia ter algum tipo de impacto na forma como os Estados Unidos vai lidar com o regime chinês, principalmente quando a gente fala em uma abordagem militar? Eu quero conferir com vocês o que disse Joshua Phillips sobre isso. Eu diria que o Partido Comunista Chinês está mais perigoso do que nunca para o mundo exterior. Mais do que nunca. E o motivo é o seguinte: mesmo com a economia sofrendo, isso não afetou o orçamento do Exército de Libertação Popular. Mesmo com as disputas de poder ocorrendo, mesmo com Xi Jinping perdendo algum poder, eles podem estar ainda mais propensos a fazer algo drástico. O Partido Comunista Chinês é o problema, não necessariamente o líder. Além desses expurgos de aliados de Xi, outros acontecimentos têm feito com que analistas cogitem a possibilidade de que Xi Jinping estaria perdendo cada vez mais o seu poder. Por exemplo, o fato de Xi Jinping ter desaparecido por 2 semanas no início deste ano. Além disso, informantes de dentro do Partido Comunista Chinês chegaram a trazer à tona informações de que Xi Jinping poderia ter sofrido um derrame no final do ano passado. Além disso, no mês passado, algo aconteceu que chamou bastante atenção. Isso porque, depois de uma reunião do Politburo, que é o segundo órgão mais importante do Partido Comunista Chinês, a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, publicou um relatório, onde eles diziam que agora um novo grupo tinha sido formado. E este grupo iria regular algumas comissões e grupos que teriam sido utilizadas por Xi Jinping nos últimos tempos para controlar o país. Ou seja, haveria um grupo de pessoas dentro do partido que iriam regular todos os departamentos utilizados por Xi para controlar a China, fazendo assim com que Xi Jinping tivesse menos poder. Na época, alguns analistas chegaram a trazer à tona quem eles acreditavam que seriam as pessoas que liderariam essa iniciativa. Entre elas, a gente teria, por exemplo, Hu Jintao, o ex-líder da China, Wen Jiabao, que é o ex-primeiro-ministro do país, e também Jiang Youxia, que é o segundo no comando das Forças Armadas chinesas. Agora tem outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Diante disso tudo que está acontecendo na China, isso poderia significar uma possível queda do Partido Comunista Chinês? Por exemplo, além das intensas disputas de poder dentro do alto escalão do partido e um aparente enfraquecimento de Xi Jinping, o regime vem enfrentando também outros problemas. Por exemplo, uma grande desaceleração do crescimento econômico do país, um alto índice de desemprego entre os jovens, uma população que está ficando cada vez mais velha, resultando em uma gradual diminuição da força de trabalho. Além disso, a população tem ficado cada vez mais insatisfeita. Por exemplo, recentemente eu trouxe para vocês um vídeo onde eu mostro como os protestos têm aumentado e se intensificado dentro da China. Se você quiser conferir mais sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Bom, diante desse cenário de grandes desafios para o regime chinês, alguns analistas em China começaram a se questionar sobre a possibilidade de uma queda do Partido Comunista Chinês.
E recentemente o think tank Hudson Institute realizou um painel de discussão com especialistas sobre o que aconteceria com a China após a queda do regime chinês e como os Estados Unidos poderiam lidar com a questão se isso realmente acontecesse. Eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos desse debate, principalmente porque ele foi bem extenso e entrou a fundo sobre o que poderia ser feito com a queda do regime. Um dos primeiros pontos que eles trouxeram à tona é o quão realista seria realmente um colapso do regime chinês. Ma Liuxiu, que é o diretor do Centro sobre China no Hudson Institute, foi quem comentou sobre isso. Vamos conferir. Sabe quem também está pensando no colapso do regime chinês todos os dias? O próprio regime. Ele vive todos os seus dias em paranoia. Tudo o que eles fazem, todos os compromissos internacionais com os Estados Unidos são sobre a fragilidade do regime. Eles não querem que façamos coisas como essas para não inspirar o povo chinês a querer mudar o regime. Portanto, isso é algo muito sério. O regime totalitário pode entrar em colapso a qualquer momento. O Hudson também publicou um relatório sobre isso chamado A China após o Comunismo. Preparação para uma China pós-PCC. Esse relatório tem 9 capítulos, e um desses capítulos é destinado a discutir sobre como as forças de operações especiais dos Estados Unidos poderiam ajudar a garantir a estabilidade e a integração da China sem o Partido Comunista Chinês com a comunidade global. Segundo o relatório, uma tarefa importante para as forças americanas seria garantir a segurança de armas de destruição em massa e materiais relacionados. O relatório também sugere uma expansão da cooperação com Taiwan, que poderia se tornar um modelo alternativo de governança. For the United States to make the point that an independent Taiwan Para os Estados Unidos defender a ideia de que uma Taiwan independente é a melhor coisa para uma China pós-comunista. Eles deveriam garantir que ela seja como uma universidade abrangente, ensinando como fazer a transição do autoritarismo e conduzir uma espécie de democracia pluralista étnica chinesa. Isso seria essencial para que a China continental fizesse a mesma transição. Pluralistic democracy would be essential for the mainland to make the same transition. Acho que o modelo de Taiwan é provavelmente inspirador e tem substância para impactar o cenário pós-comunista na China. Durante o evento, os especialistas comentaram ainda que a China pós-Partido Comunista Chinês deveria ser posicionada como um membro soberano e estável da comunidade internacional e que ela poderia ajudar a combater as ameaças da Rússia e também da Coreia do Norte. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, já deixem aqui a curtida de vocês e também um comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima. Este é meu canal no YouTube. Se inscreva para receber boa notícia e se manter bem informado.